sou o Papini e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Colabora. Muito bom tê-los aqui novamente, essa nossa segunda edição, né, 2024, e aí já estamos a 100 por hora. Já tivemos nossos primeiros convidados agora no mês de março e nesse mês de abril seguiremos com os nossos convidados para lá de especial. Lembrando que o Pod Colabora é uma iniciativa do nosso Instituto Colabora Saúde, onde você tem a oportunidade de fazer a sua doação, seja de produto ou mesmo você que é um profissional da saúde que queira doar um pouco do seu tempo, consultas, orientações, acompanhamento de pacientes. O Instituto Colabora Saúde é a plataforma ideal para que você possa ajudar, apoiar a termos uma economia na saúde mais colaborativa, né? E com isso impactar a vida de mais pessoas positivamente. Mas vamos lá, pessoal, vamos para o nosso episódio de hoje, nosso episódio número 21. Olha que legal, hein? Já estamos no 21º episódio e temos um convidado muito, muito legal, muito especial. Ele tem uma experiência enorme na área da saúde e vai abordar o tema de valor em saúde para nós. Eu tenho uma familiaridade com ele, porque trabalhamos na mesma empresa, mas em tempos diferentes. E ele vem contar as histórias aqui para nós, e mais do que as histórias da sua carreira, também falar sobre um tema importantíssimo, como já comentei, que é o valor em saúde. Então, com muito prazer, quero agradecer a presença aqui do Sérgio Santos. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast e obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês e vamos bater papo. Muito bom. O Sérgio, ele é médico pneumologista, né, com MBA em Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, uma extensão em Harvard, também na área da saúde. E ele é conselheiro em várias empresas depois de ter uma carreira de muito sucesso na Amil, onde ele chegou à posição de CEO. Então ele passou por todas as etapas e chegou nas posições de liderança maiores ali dentro da companhia. E também ele tem um TEDx, que é a solidão das escolhas. E aí eu recomendo que a gente vai deixar aqui em cima para você entrar e acompanhar esse TEDx. E vai conversar conosco aqui ao longo desse episódio. Também é Top Voice no LinkedIn. Tem um currículo extenso aqui, né, Sérgio? Legal. A batalha é longa. A batalha é longa, muito bem. E aí conta para nós, como que um médico pneumologista enveredou para a área de gestão? Olha, foi por acaso. Quando a gente olha assim, foi tudo planejado, tudo construído, disciplina. Não, seria muito bonito dizer que foi, mas não foi. Foi muito por acaso. Eu fui como médico trabalhar na Amil. Naquele momento, eu já trabalhava como pneumologista, que é a minha formação, a minha especialidade. Meu foco de atuação naquele momento era em tratamento do tabagismo. Eu já, naquela época, era responsável pelo ambulatório de tabagismo dentro da Escola Paulista de Medicina. Estava totalmente embrenhado no meio acadêmico e assistencial como médico. Quando cheguei lá, comecei a trabalhar assim, claro, não exclusivamente no tabagismo, mas como pneumologista em geral. Muito feliz, descobrindo um monte de coisas. Naquele momento, nós estamos falando de mais ou menos 2005, 2004, por aí. E eu comecei a ter contato com pessoas ali dentro, que trabalhavam na área administrativa, e eu comecei a ter uma experiência diferente, que a área administrativa não é muito no Brasil vista como uma área de referência, onde os grandes nomes iam, né? Era até o contrário naquela época, ou mesmo na época da minha formação, 10 anos antes. A gente tinha até uma crítica ruim, um ranço no mercado de que quem ia para a administração eram os médicos que não eram bons profissionais, né? Então, aquele médico que não é bom médico vai para a área administrativa. Eu vi vários exemplos do contrário disso durante a minha formação, e quando cheguei ali naquele ambiente eu vi ótimos exemplos de administradores que tinham sido médicos e bons médicos. E aí eu falei, poxa, essa história não é verdade, né? Então, e comecei a me encantar. E ali eles começaram a me apresentar uma possibilidade que eu desconhecia, que era a oportunidade de um médico participar de um processo de acreditação. Ou seja, desenhando processos, articulando conversas sobre melhoria de qualidade de serviços, construindo soluções com base na percepção de demandas do usuário, do paciente, usuário do sistema, né? Então, o paciente ali nas unidades fazendo a diferença, ajudando a criar serviços. Eu falei, poxa, isso aqui é muito legal. Aí
aceitei o convite, comecei a participar de um processo de acreditação ambulatorial, que era algo novo no Brasil. Já existia unidade hospitalar acreditada, existiam várias. Com acreditação internacional já existia uma. O projeto ali era passar por que na internacional que eu estou falando já era a JCI na época. A JCI tinha um projeto internacional, mas basicamente nos Estados Unidos, para hospitais, e estava começando a avançar no setor ambulatorial. Poxa, uma clínica, um consultório precisa passar por processo de acreditação? Bom, os melhores sim, precisam colocar à prova os seus processos. Não é garantia de resultado clínico, mas é um bom caminho para bons resultados clínicos. Mas não é garantia, porque depende muito mais do que processo. Você precisa de pessoas e de sistemas também. Mas o próprio processo de acreditação foi evoluindo ao longo do tempo para também acolher esses outros saberes dentro dos seus processos. Ali não tinha no Brasil nenhuma experiência de ambulatório acreditado internacionalmente. Tanto é que essa foi a primeira unidade da AMIL na época que foi a primeira unidade foi a primeira unidade acreditada internacionalmente fora dos Estados Unidos. Entendi, olha só. Então foi a primeira unidade no mundo com esse processo. Foi um orgulho participar desse processo. Foram anos de processo, mas ali o aprendizado foi enorme e daí eu percebi, poxa, a administração na área de saúde é algo que me encanta tanto quanto ser médico pneumologista. E que impacta tanto o paciente quanto a parte assistencial, né? Sim, totalmente. Eu me via muito útil podendo trabalhar para os meus colegas médicos também, porque isso interfere muito na construção de operações com uma qualidade assistencial melhor, o que é a luta de todo médico, né? Todo profissional de saúde luta por isso. Então, eu vi ali que dava para atuar bem, atingir os meus valores, isso não desrespeitava, não precisava abrir mão de nenhum valor inegociável. Os meus valores inegociáveis estavam todos ali. E ali nessa conversa eu me senti e muito apoiado, né? Assim, vários colegas falaram, Sérgio, a gente precisa de bons médicos na área de gestão, então conta com o nosso apoio. Poxa, mas vários colegas me falaram isso. Então, foi uma decisão difícil. Demorou alguns anos para abrir mão da carreira assistencial. Quando chegou o ponto onde não dava mais para conciliar as três, né, porque tinha uma carreira acadêmica na Escola Paulista, tinha uma carreira assistencial como médico pneumologista em vários locais, trabalhava em hospital, centros médicos, e tinha essa carreira na área de gestão. Então, fui abrindo mão uma a uma, passando pelas dores necessárias, né, num processo de luto, até chegar no foco que era administrativo. De gestor, né? Gestor administrativo, e começar a me preparar para isso, estudar, me preparar para isso, porque isso também acho que é outra grande lacuna do mercado brasileiro. A gente precisa de bons médicos sendo bons gestores? Sim. Não precisa ser médico, pode ser bons gestores de outros setores? Sim. Mas a gente precisa de gente que promova educação também e que se prepare para exercer essas responsabilidades num nível de excelência melhor do que o mercado brasileiro tem hoje. Mas essa é uma conversa que a gente pode ter depois. Não, e até aproveitando esse gancho, porque isso foi em 2005 que você, né, comentou, e a gente estava saindo da regulamentação, né, dos planos de saúde, então tinha toda uma transição do modelo ainda. Sim. E como você acompanhou, né, esses últimos 15, 20 anos, hoje isso já está mais maduro no Brasil. Como que você enxerga hoje a parte da acreditação, a parte dos ambulatórios, a parte dos processos junto à saúde suplementar, saúde privada? Bastante mais avançado. Inclusive o nosso entendimento de que isso é necessário, né? Os processos de acreditação são necessários, são relevantes, mas são insuficientes na construção de um setor de saúde, né? Da própria assistência dentro do setor de saúde. Mas sim, avançamos bastante. Eu acho que o mercado brasileiro ainda tem muito a avançar nesse aspecto. A gente está falando hoje de um volume de hospitais gigantesco, que nunca passou pela experiência de revisar seus processos internos e criticá-los para construir novas versões muito melhores. Tem conteúdo para isso? Tem muito conteúdo. Tem gente preparada e que apoia esse processo? Muita gente.
Então, mas ainda tem um volume enorme de hospitais que não passou. Só para dar exemplo, em hospitais, a gente pode falar, na mesma perspectiva, operadoras de saúde. Sim. Quando a gente fala sobre unidades de diagnóstico, quando a gente fala, nós temos uma enormidade de serviços de saúde no Brasil que ainda carece. E hoje está sendo cobrado por isso, porque hoje, no momento atual do setor de saúde, vamos dizer que assim, que a gente conseguiu capilarizar muitas coisas, a gente conseguiu disseminar muitas coisas no sistema de saúde, inclusive a crise. A crise que parecia estar centrada em alguns players há um tempinho atrás, hoje está disseminada. Esta crise está forçando muita gente a buscar ganhos de eficiência, que é um dos pilares do valor, buscar ganhos de eficiência para a sobrevivência, né? Discutir, criticar e revisar seus processos internos pode ser uma boa estratégia para ganhar eficiência. Então, claro que depende muito mais do que isso. Nós estamos falando, de novo, coisas necessárias, relevantes, mas isoladamente insuficientes. Elas precisam ser adotadas em conjunto com muitas outras estratégias e para a gente ter os resultados devidos para um setor de saúde verdadeiramente sustentável, que a gente ainda não chegou lá. E já vamos entrar no valor, né? Você já deu uma passada por ele aí, porque quando a gente fala da saúde suplementar, a discussão a gente não tá insustentável, né? E é um cenário onde todo mundo reclama, o paciente reclama, o gestor da operadora, né, os acionistas, os provedores, né, médicos, hospitais, mas a gente continua praticando um modelo muito parecido do início desse século aqui. Né? Então, um modelo muito voltado à atenção do sinistro, né? Um modelo muito voltado à parte curativa, né? E segundo, fazendo dinheiro ali na alta complexidade, né? No atendimento secundário, terciário, então os grandes hospitais. E você trouxe um tema que é essa questão da eficiência, a revisão de processos, e aí a gente vai entrar para o valor. Tem uma percepção minha, eu queria ouvir de você, se faz sentido. Eu acho que a gente também tem... Porque o sistema brasileiro tem o saúde suplementar, né, os planos de saúde, e temos o SUS, que talvez traga uma questão muito própria do Brasil. Né? Na minha percepção, o SUS ele tem até uma organização de gestão administrativa, de protocolos, de processos mais forte do que a saúde suplementar. Faz sentido isso? Existe um aprendizado ali, cruzado? Olha, eu vou dar um passo para trás nessa conversa, porque eu entendo que, independente da saúde ser suplementar ou ela ser a base que é o sistema público, por escolha nossa, como sociedade brasileira. Sim. Independente de uns dois, nós vemos hoje profissionais, porque ela é, na sua essência, um conjunto do que a gente já falou, processos, sistemas e pessoas. Mas ela é formada por profissionais que muitas vezes estão nos dois. Obviamente que não exclusivamente, mas muitas vezes estão nos dois. As lacunas que eu identifico num, eu identifico no outro. Em dimensões diferentes, em endereços diferentes, com características que mudam de endereço para endereço, mas a gente vê essas lacunas presentes dos dois lados. Existem aprendizados cruzados? Tem muitos aprendizados cruzados, aí eu chego no ponto que você perguntou. Tem muita coisa que o privado pode aprender com o público. Dou um exemplo. Atenção primária. Existe muita coisa que o público pode aprender com o privado. Dou um exemplo. Celeridade de inovação, de implantação de inovação. Perfeito. E aí a gente tem vários outros exemplos, só para citar um. Mas existe uma possibilidade de aprendizado cruzado riquíssimo. Riquíssima. Essa possibilidade ela está posta. Ela não é algo que a gente tem que batalhar por ela. Mas daí a gente cai em limitações comuns. Quais são elas? Mas eu vou começar por uma que é destruidora de valor, que é a postura encilada dos profissionais. Né? O que é essa postura em silos? Ela é uma postura onde eu me coloco como setor público ou eu me coloco como setor privado e não consigo enxergar no valor da competição colaborativa. E não que o setor público e o privado tenham competição entre eles, não tem. Mas o que existe aqui é uma possibilidade de, dentro do próprio setor privado, ter uma competição entre os entes de forma colaborativa, sempre contando com o público, o que não existe. E vice-versa. O público
conseguindo entregar o que precisa entregar, sempre contando com a colaboração do privado, o que não existe. Então, essa é uma das características que eu enxergo como lacuna de desenvolvimento comum a ambos. Mas tem várias outras. Mesmo o setor privado sendo mais célere na implantação de inovações e tecnologias, até muitas vezes porque tem mais recursos, mas outras vezes também porque tem uma cobrança diferente. O modelo de negócio é diferente, tomada de decisão é diferente, totalmente diferente. Mas a lacuna de implantação tecnológica, e eu não estou falando de tecnologia dura, estou falando de tecnologia leve, em ambos é enorme, é gigantesca. Está melhor numa do que no outro, mas digamos assim que, né, em ruim falando do Zé pior. Nós estamos ambos dos dois lados, hoje carecendo muito de investir em inovação leve. O que seria uma inovação leve? Ela está muito mais relacionada à forma como a gente entende o negócio, mais do que a estrutura, instrumentos e ferramentas que viabilizam essas formas. Então, eu não estou falando de um investimento em ressonâncias magnéticas ou aparelhos para isso. Eu estou falando de um investimento na forma, por exemplo, de ter uma conversa digital a miúde contínua com todos os entes, principalmente com os pacientes, mas também com os médicos, também com os hospitais, mas com todos, para garantir que a informação circule e a gente não tenha, por exemplo, todos os desperdícios por redundância desnecessária de serviços. Né? Então, para dar um exemplo objetivo, mas, nossa, a gente desperdiça por tantos fatores, né? Não só por esse, mas a gente desperdiça por tantos fatores que esta conversa digital a gente faz hoje sem benefício setorial. A gente usa os serviços de mensageria e conversa e dialoga. A gente divulga conhecimento através deles, ou simplesmente relacionamento. A gente não usa isso para o setor de saúde para gerar engajamento. E daí a gente fala que a gente perdeu os vínculos entre os profissionais e os pacientes. Mas é porque o setor de saúde usa isso muito mal, não aprende com os outros setores. E não estamos falando só de médico, né? Multiprofissional. Porque você tem um nutricionista, um psicólogo, também. um gestor. Todos usam muito mal a habilidade de gerar engajamento. Então, indo numa sequência onde a gente vai do vínculo inicial, passa por um engajamento sólido, inclusive em camadas digitais, e chega ao que a gente fala de geração de valor ao longo da vida, numa relação de fidelidade e confiança plena, esse trajeto, vínculo, engajamento e confiança plena, ele não é algo simples de ser atingido, mas ele deveria ser uma luta de todos. Mas a gente até perdeu a noção do valor, do que é humano no valor durante a nossa jornada. A gente delegou isso para os instrumentos duros, para as tecnologias duras. A gente ficou mais encantado por realizar a ressonância magnética, a tomografia computadorizada. Do que a conversa entre paciente e médico. Né? Eu costumo brincar que a teleconsulta, por exemplo, se transformou num instrumento. E a teleconsulta ela é uma versão da consulta. Né? O equivalente dela, no passado, seria a consultório-consulta. Né? Então, a gente tem a teleconsulta e antes a gente tinha o consultório-consulta. Ambos são com um profissional de saúde do outro lado. Ambos são com um paciente do lado de cá. E ambos são uma conversa. A gente dá mais valor para o instrumento do que para a conversa. Isso. Ô Sérgio, sabe que eu tive uma recente experiência de quase 4 anos com telemedicina, né? Uma empresa de telemedicina, e é interessante que nós fizemos uma pesquisa há cerca de 2 anos, já saindo da pandemia, e as pessoas relataram que elas se sentiam mais à vontade fazendo uma teleconsulta do que a consulta presencial, porque o personagem do médico, muitas vezes no presencial, inibia. Eu acho que tem outros aspectos nisso, né? Eu costumo chamar isso é uma teoria pessoal, né? Eu chamo de feijão e sonho. O feijão e o sonho, né? A telemedicina, ela recria a possibilidade do sonho de resgatar o vínculo médico-paciente. Ela recria, porque ela retira algumas inibições, ela facilita, ela traz conveniência, que a conveniência está dentro das expectativas de valor em experiência. Perfeito. Então, ela recria esse sonho.
eu não estou dizendo que ela garante, porque ela elimina outras etapas do que existe no mundo físico, como, por exemplo, o toque. Ela elimina. Então, ela não é completa por si só, mas ela recria uma possibilidade, que é resgatar o relacionamento. Perfeito. Pelo fato do acesso estar ampliado. E acesso é um valor universal. Acesso a qualquer coisa nos interessa, né? Acesso ao que eu sonho muito mais. Então, todo mundo sonha com um bom relacionamento com um bom médico. Todo mundo sonha, todo mundo quer ter isso. É por isso que a gente continua acreditando no lado humano do valor. Porque existe um lado não humano do valor que é instrumental, que a gente tem que correr por ele. Mas o lado humano, ele não vai deixar de existir. Esse lado humano, onde a pessoa olha para aquele instrumento, né? Olha para a teleconsulta e diz assim, putz, esse instrumento está trazendo a possibilidade de ter acesso facilitado a um profissional de saúde e eu vou ter meus problemas num diálogo resolvido. De novo, voltamos à importância das conversas. Isso é fantástico. E isso traz a possibilidade de todos poderem acessar. Por que a gente questionou isso tanto tempo? Por reservas, muitas vezes, corporativistas. De receios e medos de perder espaço ou não de recriar espaços. Então, eu me lembro, no meu escritório, recebendo a edição comemorativa de 18 anos da Telemedicine Health no meu escritório, que eu era assinante. E era uma revista internacional. Sim. E numa época onde a telemedicina pré-pandemia no Brasil era nada. Era zero. Era só um sonho. Discutimos regulação, discutimos todo. 18 anos de aniversário. Era a condição comemorativa. Então, infelizmente, a gente foi muito tardio para isso. E que bom que a gente foi atropelado pela pandemia neste aspecto, claro. Eu não estou dizendo que a pandemia foi boa, eu só estou dizendo que a pandemia nos fez abrir os olhos para inovações que não são inovações duras, mas são inovações que podem invadir o nosso cotidiano e transformar a forma como a gente entende uma consulta. Você falou já nesses nossos primeiros minutos, você já falou de valor. O que é valor em saúde? Vamos lá. Essa questão do valor em saúde, ela não é específica para a saúde. E os outros setores, eu até vi um amigo falando sobre isso esses dias, os outros setores não discutem valor como a gente tem discutido dentro de saúde. Talvez seja por conta da complexidade do setor de saúde e o fato de que ele é tão mal implantado que ele não é só complexo, ele é complicado, né? O que é pior. Desnecessariamente ruim, né? Então, fica difícil até para a gente discutir, porque passa por visões equivocadas, pessoais e profissionais, do que seria valor, mas em base nós temos um arcabouço conhecido, minimamente, que nos dá uma base para entender o que é valor. E o que é valor tecnicamente falando? Valor é quando a gente consegue, numa ação assistencial, numa ação gerencial, consegue entregar 4 grandes pilares. O primeiro pilar é o pilar da pertinência. Esse nome é ruim e eu costumo trocar isso por adequação. Então, o que no meu consumo da saúde, no dia a dia, é adequado para mim? Né? Em que lugar é adequado? Com que profissional? Quem é o profissional adequado para fazer isso comigo? Qual é a técnica adequada? Qual o protocolo que deve ser seguido? Essa é uma conversa sobre adequação, é pertinência. Eu fazer coisas que não são adequadas para mim é impertinência, então eu não estou gerando valor. Vamos dar um exemplo. Eu tenho um problema ortopédico que poderia ser resolvido com fisioterapia e aí alguém me propõe uma cirurgia que pode... Uma artrodese totalmente invasiva e custosa. Sem necessidade, muitas vezes. E a gente não está falando que todas elas são desnecessárias, mas existe um percentual de indicações que não é pertinente, que não deveria estar sendo, não deveria estar acontecendo. Então, a pertinência ela traz para a gente uma lucidez de quais são os eventos que precisam ocorrer e quais não precisam acontecer. O segundo pilar é o pilar da eficiência. A gente pode seguir qualquer ordem nessa descrição, mas vamos falar sobre o pilar da eficiência. O pilar da eficiência tudo deve ser feito com uma unidade de acordo com unidades de custo que se traduzam em geração de benefício para quem usou aquela ferramenta, aquele instrumento. Então, o que eu estou pagando por um serviço realmente está se convertendo em percepção, para mim, percepção de algo positivo, de valor. Então,
ser eficiente é a capacidade de entregar mais com a mesma unidade de dinheiro consumida durante a aquisição, desenvolvimento, implantação daquele recurso. A eficiência é muito importante. Nos dias de hoje ela está ganhando muita importância porque a gente tem... Recurso sempre escasso, né? Muito escasso e cada vez mais caro o recurso. E isso significa para todos nós que nós precisamos ser mais eficientes na forma como fazemos escolhas. E isso, para que isso aconteça, é fundamental. Primeiro, trazer técnica, trazer transparência para ter visibilidade do que é que não está indo bem. Para esconder isso debaixo de complexidades e trazer também preparo, educação para os profissionais, para que eles saibam como substituir as ferramentas atuais por outras ferramentas que entreguem melhor o que se propõe a custos menores. Então, e lembrando que ganhar eficiência não é simplesmente fazer mais barato. Ganhar eficiência pode ser fazer melhor com o mesmo custo. Isso é ganhar eficiência também. E só para pegar o gancho, a questão do desfecho, né? Esse é o terceiro pilar. Tá. O terceiro pilar do desfecho tem que estar envolvido na questão da eficiência. Porque uma coisa que é muito importante, ganhar eficiência em nenhum momento nos autoriza a reduzir qualidade assistencial. Perfeito. Então, existem 3 formas de ganhar eficiência. Eu melhoro a qualidade do serviço mantendo o mesmo custo, é a primeira forma. Segunda forma, eu mantenho a qualidade do serviço reduzindo o custo, mantenho a qualidade. É a segunda possibilidade. E a terceira possibilidade é eu melhoro a qualidade reduzindo o custo. Perfeito. Veja que em nenhuma das 3 eu piorei a qualidade. A qualidade ou melhorou ou ficou estável. Então, melhorar a eficiência não nos autoriza a reduzir qualidade assistencial. Não nos autoriza. E quando a gente tem uma situação estável, com a mesma relação de desfecho, pode ser até uma escolha para expandir o volume de pessoas atendidas. Com certeza. Né? Com certeza. Ganhar eficiência, em última análise, sempre nos leva à ampliação de acesso. Exato. O que a gente precisa? A gente precisa. A saúde como está não traz acesso. A gente acha que traz, não traz. Nem quem tem o melhor plano de saúde do Brasil não tem acesso pleno. A gente pode falar sobre isso. Mas assim, o terceiro pilar. Então, o terceiro pilar é o de desfecho, que são os resultados clínicos obtidos a partir de qualquer intervenção. E o quarto pilar que é o pilar da experiência. Esse pilar ele não existia nas primeiras traduções, tem autores tradicionais. Porque Porter fala, ele restringe muito a custo e desfecho. Ele não entrava na questão da experiência da forma como os autores mais contemporâneos entram. Né? O Porter teve um valor como um entrante externo que não era do setor de saúde, discutindo sob uma perspectiva diferente, uma visão bastante cartesiana, que se demonstrou falha em vários aspectos, mas teve uma importância histórica. Até né? pelo nome dele, né, na área de gestão. Eu sou um administrador, então eu estudei muito Porter lá com olhar de gestão. Fora da saúde. Fora da saúde. E aí ele recortou para a saúde. Não, foi de uma coragem ímpar. Conheci pessoalmente o Porter, foi uma pessoa... admiro muito pela grandeza em se expor num momento da vida onde ele já tinha uma segurança reputacional que não exigia dele essa coragem. Foi uma ação de entrega pessoal para uma contribuição que a história vai reconhecer. Mas o que eu te digo é que a experiência como quarto pilar ela vem transformar os outros, porque a gente começa a entender que a centralidade no paciente é fundamental para a construção do valor. É através da percepção que a experiência é relevante. Então, e isso mudou, porque todas as nossas criações historicamente sempre foram por causa da nossa crença de que o conhecimento técnico extremo é o caminho para a entrega de valor. E não é. Ele é necessário, de novo, relevante, de novo, insuficiente. Estou falando sobre uma outra coisa que também sozinha não resolve. Então não adianta eu ser o melhor profissional do mundo se eu não gero uma experiência que traz àquele indivíduo a percepção de conveniência, transparência. E de conforto para ele mesmo. De né? conforto. Por exemplo, atender uma pessoa hoje em casa, quando ela está doente e com dificuldade de locomoção, é quase uma atitude humana, onde você expressa um lado humano do cuidado. Ô Sérgio, a tomada de decisão de um cuidado paliativo entraria nesse pilar da experiência? Entra, porque a experiência ela é transformada em
todos os momentos da assistência. Qualquer lugar onde existe assistência, a experiência existe. Ela está ali, ela está colocada. Essa experiência não é só no setor de saúde também. Tá? Nós estamos falando de experiência em todos os outros setores. Sim. E o setor de saúde é impactado pelos outros setores. Vou te dar um exemplo. Quando a gente vai acionar um aplicativo de mobilidade urbana, a gente consulta lá qual é a nota que aquele motorista tem. Né? Então, eu vou chamar o carro para me locomover, eu olho lá qual é a nota que o motorista tem. Olho os elogios que ele tem para saber, ele é bom de papo, ele é bom do quê? Ele é bom de dirigir, ele respeita o trânsito. Todo mundo tem um comentário ali, aquilo é compartilhado, eu consigo avaliar a opinião dos outros. O que está sendo feito ali é criar um ambiente onde experiências são compartilhadas e colaborativamente eu consigo formular a minha. Mas eu começo a formular a experiência antes do uso, porque eu estou consultando aquilo antes do uso. Quando eu vou fazer uma cirurgia num hospital hoje com um determinado cirurgião, uma determinada cirurgia num determinado hospital, eu hoje não tenho acesso à percepção média dos usuários sobre a performance daquele médico com aquela cirurgia naquele hospital. Quando eu fui passar por uma cirurgia recente, eu perguntei para o meu médico, que era um grande amigo meu, eu falo isso no TEDx, inclusive, eu fui passar por essa cirurgia e perguntei para ele, vamos lá, você gostaria de saber o que é relevante para mim? Hotelaria ou dor no pós-operatório imediato, por exemplo? Eu acho que dor no pós-operatório imediato é mais importante para mim. Você é bom nisso? Qual que é o nível de dor dos seus pacientes no pós-op imediato? Ele falou, puxa, Sérgio, aí você quebra minhas pernas, eu não sei te dizer isso exatamente, eu sei qual é a média. Eu falei, mas em qual hospital onde o teu resultado é melhor? Porque a participação da equipe interfere no teu resultado, não interfere? Ele falou, nós não temos resultado por hospital. Eu falei, puxa, aí você está me impedindo analisar contra os seus concorrentes quem é que pode ser o melhor para mim. Então, na busca por valor, experiência é fundamental. E a experiência ela é construída com base em dados, percepções pessoais, acessibilidade, acesso à informação e transparência. Sem transparência, eu não consigo gerar a experiência completa. Então, tudo isso passa por camadas de construção que fazem com que o valor seja possível. Fantástico, Sérgio, porque eu não conhecia esses 4 pilares como conceito do valor, eu estava restrito à questão do custo e do desfecho, né, e muito centrado nisso. E aí justifica um pouco que, quando nós vamos comprar um plano de saúde, a primeira coisa que se olha é o hospital para ver hotelaria. Infelizmente, a gente foi treinado, historicamente, a não perceber onde é que está o valor. Exato. E é claro que a hotelaria nos encanta por diversos aspectos, e eu não gostaria que alguém acreditasse que a hotelaria não é importante, porque tá conforto está na experiência. Exatamente. Mas eu recentemente fui provocado por uma pessoa que disse assim, puxa, Sérgio, mas você sempre fala que as pessoas, por exemplo, adorariam que o ponto do cuidado transitasse para o domicílio delas, né? Então, todo mundo adoraria fazer consulta dentro de casa, ter serviços dentro de casa, colher o exame dentro de casa, né? Pegar o resultado do exame sem precisar sair de casa. Tudo isso, sim, seria ótimo, seria perfeito. E essa pessoa me provocou, mas então você está falando que vai todo mundo fazer uma cirurgia no banheiro de casa? E eu falei, não é isso. Porque a experiência também tem uma fração dela que é composta pela sensação de segurança. Eu não consigo performar um evento de alta complexidade dentro de um ambiente inseguro e achar que isso vai me trazer uma boa experiência. Então, obviamente que a leitura é bem mais complexa. A gente não pode ir para essas simplificações rasas, porque isso dá a impressão de que a experiência do paciente não é relevante. A experiência do paciente é o que é relevante. Então, muitas vezes, quando a gente passa a criar com base no que é importante para o paciente e lê a partir dele as demandas e resolve, traz soluções que atendem a essas demandas, é um processo completamente diferente do que a gente faz hoje. Hoje a gente cria um pronto-socorro, por exemplo, para atender às nossas necessidades. Por que o paciente tem que ficar se deslocando da triagem para a sala de espera, para a recepção, para fazer o cadastro? Nas boas unidades, a triagem é antes da recepção, é o certo. Em muitos nem assim é. É primeiro na recepção para fazer cadastro, para depois ir na triagem.
perde-se um tempo desnecessário. Mas o paciente fica que nem bolinha de ping-pong numa mesa com regras que nós estipulamos. E aí ele vai, passa na consulta com o médico, e daí a gente manda ele esperar na retaguarda, e daí ele tem que ir para tal lugar onde é feito o exame. E daí, a gente poderia reduzir isso a experiências totalmente diferentes, construindo unidades de atendimento que agregam estes valores assistenciais, como o exame, a consulta e todo o resto, dentro de espaços físicos únicos, onde o paciente e o familiar podem ficar esperando. E nós, profissionais de saúde, nos deslocamos. Né? Mas Sérgio, eu não consigo levar a tomografia ali para dentro. Então, não vamos partir para essa discussão do que a gente ainda não consegue. Vamos partir do ponto onde a gente já consegue. Talvez uma atenção primária. Né? Não, essa é uma ótima conversa. Isso, eu já tive essa conversa várias vezes. Né? Então, todo pronto-socorro deveria ser uma unidade de atenção primária. Exato. Onde a utilização de especialidades médicas poderia estar ali dentro, 50, 60 especialidades médicas por teleconsulta, junto com o médico que está vendo o paciente presencialmente, acionado instantaneamente, sem necessidade do paciente ser direcionado. Se necessário, caso o código de avaliação de risco demonstre que esse paciente tem um risco elevado, poderia ser acionado o setor de emergência. Perfeito. Mas o primeiro atendimento deveria ser uma atenção... E acabar com essa história de que o paciente não pode ir no pronto-socorro. Essa é uma história, de novo, onde a gente está querendo dizer para o paciente o que ele deve fazer. O paciente vai onde ele quiser. Inclusive, seria ótimo se ele pudesse ir de um quarto para o outro dentro de casa para fazer a consulta. O ponto é que a gente cria serviços para dizer onde o paciente tem que ir. Isso é errado. O paciente vem e é meu dever acolhê-lo onde ele está, com o mínimo, com o máximo, com o intermediário, com o que for necessário, de acordo com a capacidade da unidade. Essa hierarquização do cuidado mediante leitura de riscos, ela está colocada dentro da medicina. A medicina já sabe como fazer isso, é só a gente implantar como gestores. Chega numa unidade, passa pela atenção primária, avalia-se que o risco é elevado, que o paciente tem alta complexidade, merece uma unidade de emergência, e aí sim encaminha-se para a emergência. E não o que a gente faz hoje, onde a gente observa que 75% dos pacientes estão dentro do setor de emergência, caro, com estrutura para atender todo aquele volume de gente, desnecessário. Novas portas de acesso, estou falando de atenção primária. Vou dar um exemplo da farmácia. A farmácia como um ponto de cuidado, como a gente vê muito na Europa, mesmo nos Estados Unidos. Qual a sua visão em relação a isso? Eu acho que essas são respostas com janelas de oportunidade na evolução da assistência. Então, sim, entendo que por um bom tempo essa será uma janela de oportunidade para a gente ampliar acesso ao cuidado, a algum cuidado. As pessoas estão abandonadas entre uma consulta e outra. Se uma pessoa faz, em média, pessoas que têm plano de saúde no Brasil, em média, fazem 4 consultas por ano. Se elas fazem 4 consultas por ano, em média, elas ficam 3 meses sem nada, sem nenhum contato. Em média, para quem tem plano de saúde. Imagina para quem não 3 meses de abandono é o suficiente para acontecer muita porcaria, para não falar palavrão aqui. Então, a gente hoje poderia ampliar esse acesso? A gente poderia. Agora, deixa eu fechar essa janela. Olhando um pouquinho mais para frente, no futuro, né? Quão longe está esse futuro? Não sei, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Mas olhando um pouquinho mais para frente, no futuro, tudo que a gente pode fazer numa unidade física, seja de consultório, de farmácia, mais da metade de tudo que a gente faz num pronto-socorro, tudo vai estar disponível em casa. Online em casa. Tudo. Medir pressão arterial, medir vários exames, sem necessidade de coleta biológica de gota de sangue. Estou fazendo teste de startups que têm soluções com um nível de acurácia bom, ótimo para serem triagens, e se identificado alguma alteração, encaminhar para o exame real, mas que potencializam a gente abrir o acesso para um universo de possibilidades. E com um pilar da experiência muito aderente à expectativa do... Muito melhor. E aí eu também ganho impertinência, porque o que eu estou fazendo? Eu estou identificando aqueles... Opa, eu acho que a tua pressão arterial está alterada. Você iria medir sua pressão arterial só daqui a 3 meses, quando voltasse no médico. Mas hoje a gente está medindo aqui nessa conversa por uma plataforma digital. Eu estou achando que a tua pressão está alterada. Você tem como medir aí em casa agora? Mede. E me diz, deu alterado, não deu? Deu. Então vamos para uma unidade de atendimento de emergência agora. Diabetes evoluiu muito nesse caminho, né? Diabetes demais. Com os PETs eu fui de glicemia. Fui usuário do implante transdérmico para análise de glicemia contínua.
muda radicalmente o cenário. Essas ferramentas que eu estou falando de contato visual pela tela do celular, elas já estão ao ponto de, com um nível de acurácia muito bom, inclusive, já, para a identificação de quem está com diabetes alterado agora. Sérgio, onde esbarra a expansão mais rápida desses conceitos? É que eu vou trazer um olhar, porque a gente tem um colega, um amigo em comum, um colega em comum, pelo menos, que é o Clemente Nóbrega, né, que você Sim. conhece, e ele fala muito da questão do dinheiro grande e o dinheiro pequeno, né? E hoje o dinheiro grande transita muito na alta complexidade, na venda de grandes exames, né? Esse seria um fator? E como reverter isso? Eu acho que esse é um fator, obviamente, porque quando a gente fala sobre de onde vem o recurso para acelerar essa transformação. Mas eu gostaria de abordar outros aspectos. Eu concordo plenamente com esse, mas eu acho que esse não é o mais relevante hoje. Porque já existem soluções sendo implantadas que custam muito menos do que o que se gasta hoje. Obviamente que isso afeta o interesse do dinheiro grande. Né? Tem sempre alguém lucrando com a ineficiência do setor, com a impertinência das decisões, com o baixo acesso a todos os serviços, porque se eu ampliar acesso a todos os serviços de atenção primária, por exemplo, e todo mundo tiver atenção primária 24/7, o que acontece com o consumo da atenção hoje lá dentro dos hospitais que hoje estão atendendo casos de atenção primária? Isso. Vimos isso na pandemia, né? Claro, reduz muito o tamanho da boca de funil para muita gente. Então, afeta o dinheiro grande, mas eu acho que tem outros aspectos que são muito importantes que a gente não pode deixar de debater. Sai um pouquinho do óbvio, né? E o Clemente aborda muito bem esses outros aspectos, que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui para a mesa também. A assistência, ela é muito transacional. Ela é transacional. A gente remunera por eventos. E a gente não remunera, por exemplo, a geração de qualidade assistencial medida em desfechos, de forma transparente, etc. Esse deveria ser o primeiro grande passo de todos nós. Porque isso é que vai drivar e vai direcionar a mudança de todo o restante. Então, primeiro, a gente tem que mudar uma cultura. A cultura é em torno do desfecho. Se eu conseguisse, por exemplo, trazer essa... Lembra que eu falei sobre a questão de qual é o resultado de determinada cirurgia, no controle de dor no pós-operatório, de todos os hospitais? Se eu tivesse essa visibilidade, eu poderia fazer escolhas muito melhores hoje e trazer pertinência para o setor. Não adianta nada eu ter investimento, que é a conversa do dinheiro grande e do dinheiro pequeno, se eu não mudar também, ou não tiver uma cultura baseada em desfecho, que permita grandes movimentos competitivos no mercado com base na geração do que é valor para o paciente. O que é valor para o paciente? Saúde. No setor de saúde, valor para o paciente é saúde. Então, se ele souber fazer escolhas com base nesses desfechos, ele vai conseguir dar passos muito maiores. E por que a gente se tornou transacional? Por vários fatores, inclusive por causa dos modelos de remuneração, o fee for service, que é o pagamento por volume de serviços. E para quem não é do setor de saúde, isso é um conceito muito fácil de entender. Sim. Você compra uma unidade, você paga por uma unidade. O problema é que na saúde isso é extremamente ruim. Ah, Sérgio, mas como? No varejo eu compro unidade e pago unidade, não é ruim? Por que na saúde é ruim? Porque na saúde, se eu interno hoje por pneumonia dentro de um hospital e eu saio morto ou curado, o hospital recebe a mesma remuneração do plano de saúde. Errado o hospital, errado o plano de saúde. Porque hoje a gente não cria soluções que estão preocupadas em gerar valor para o paciente, que é saúde. Né? Então, se eu saio morto do hospital, o hospital recebe a mesma remuneração. Ou seja, os indicadores estão errados. Os indicadores estão todos errados, o posicionamento cultural, os sistemas, os processos e as pessoas. Está tudo errado. Então, não dá para sair desta encalacrada posição que nós nos pusemos, nós nos colocamos de insustentabilidade setorial, como setor de saúde, dos 20 maiores setores da economia da saúde mundial, o único que não é lucrativo é o setor de saúde. Exato. Então não adianta. Que vem patinando há 10 anos sem crescimento, um crescimento muito pequeno. Muito pequeno. E quando falando. E assim, é irrisório, perto do que a gente poderia ser. Sim, a gente tem um percentual muito pequeno da população brasileira com acesso a esse serviço. E a ampliação desse acesso seria benéfica para a construção do setor público cada vez com mais qualidade. Porque ele é essencial, ele é a base do sistema. Né? Então, a gente deveria hoje articular conversas culturais, conversas estratégicas, negociais,
que sustentassem o redirecionamento do dinheiro. Então, infelizmente, essa conversa ela é atravessada pelo capital. E aí eu gostaria de antecipar aqui, fazendo muito esse papel que o próprio Clemente Nóbrega, que a gente está citando aqui, faz. Eu gostaria de até fazer um exercício de previsão. O que vai acontecer com esse setor, né? Esse setor está desafiado hoje a conseguir encontrar uma solução para morrer com menos dor. Tá? Esse é o grande desafio dos entes do setor. O setor não acaba, ele não é exterminado. E aí eu estou citando o Nelson Teich, ex-ministro, que eu conheço também, e ele já falou isso, fez esse exercício de exercício reflexivo, né? O setor não acaba, mas as empresas do setor, figurativamente o setor, mas são as empresas do setor que hoje estão escolhendo como elas vão morrer mais lentamente e com menos dor. Por quê? Não existe solução nos modelos de negócio existentes para o setor de saúde brasileiro hoje. Então, ou muda o modelo de negócio, deixa de ser transacional, foca na geração de engajamento com os indivíduos ao longo da vida, geração do LTV, ou Lifetime Value, que a gente está perseguindo muito hoje, a partir do conceito de valor, ou todas sucumbirão. Sustentável. Pode sair aí um pacote regulatório que ajude as operadoras, pode sair uma inovação que diminua o fardo da concentração de custos hoje, que a gente nunca viu custos em saúde tão elevados, pode sair grandes ferramentas de controle de eficiência que reduzam os custos operacionais, pode ser tudo isso. Altera-se o rol e tira a pressão de custo. Pode fazer um monte de coisa, pode tomar um monte de decisão. Isso tudo só prolonga a morte do modelo. O modelo de negócio tem que mudar. Se o modelo de negócio mudar, nós estamos falando... agora nós estamos falando sobre algo diferente. Então, só para concluir aqui, tem a discussão dos capitais, mas tem uma visão de pequeno prazo, 5 anos, 3 anos, de mudanças necessárias que precisam acontecer do modelo de negócio, incorporação de um cuidado 24/7, focado no paciente, lendo as demandas dele no dia a dia, interagindo, conectando ele com o serviço que resolve o problema dele no dia a dia, ampliando acesso, fazendo com que todas essas necessidades sejam inclusive antevistas por mecanismos e algoritmos de predição contínua. Tudo isso já está disponível. Eu já estou implantando isso com startups, com apoio de startups no setor público brasileiro. Olha aí, que legal. Já estou implantando isso, inclusive, também no setor privado, mas nesse aspecto, a coragem, eu chamo isso de coragem digital, de enxergar a saúde sob um outro prisma, mas essa coragem está mais acelerada no público do que no privado. Eu já estou implantando isso em cidades inteiras. Perfeito. Inclusive com exemplo de plataformas que estão monitorando resultados e conectando, reduzindo mortalidade por doença cardiovascular. Excelente. Só para dar um exemplo. Coisas que reduzindo a gente sonhava... AVC, reduzindo essa mortalidade, a ocorrência de doenças também, e permitindo que o custo global do cuidado em saúde seja reduzido e esse dinheiro seja redirecionado, por exemplo, para ampliar acesso às tecnologias digitais, como, por exemplo, acesso à internet. Tudo isso é possível, já está na nossa disponibilidade, a ruptura está possível, só que para romper e para criar o novo é preciso abrir mão do modelo atual. Mas tem muita gente lucrando com o modelo atual. Exatamente. E aí pegar esse gancho, porque você falou das startups no mercado privado, e a percepção é que a tese é muito boa, a tese está em linha com o que você está trazendo da questão do valor, mas a escala não suporta um caso de um oncológico, de um câncer, um exemplo, né? Então você vai para o Economics, ele acaba tendo um impacto muito grande para a operação dessa startup, porque ela está no nascedor ali, 15 mil vidas, 20 mil vidas, 30 mil vidas, 50 mil vidas. Então, a escala para absorver um grande custo, né, que pode vir a qualquer momento, por mais jovem que você tenha uma carteira. Então, essa é a minha percepção. Mas você trouxe essa visão do SUS, né, como uma possibilidade de ter uma escala muito mais ampla, né, um olhar atuarial ali dentro de uma cidade e que possa ir validando essa tese de uma forma muito mais acelerada. Faz sentido?
Faz. A escala populacional é determinante no sucesso da implantação das novas tecnologias em saúde. Ela é determinante para isso. Como sempre foi. Né? Então, é por isso que foram criados, por exemplo, foi desenvolvida historicamente a lógica atuarial, a lógica securitária que desenvolveu os planos de saúde, que combinou com o desenvolvimento no nosso setor. Esse é o produto que foi desenvolvido por conta dessa necessidade de diluir o risco. Né, a necessidade de se diluir o risco populacionalmente. Quanto maiores as populações, você consegue ter essa diluição efetiva. Né? Então, quando você fala sobre uma startup que é uma operadora de saúde que tem 10 mil vidas, o risco é muito grande. Existem números mágicos para isso. Sempre se falou, aqui não tenho tanto dado técnico para falar, mas sempre se falou que em torno de 200 mil, atinge um equilíbrio 300 ali. mil, você consegue diluir o risco suficientemente para vidas, né? Para garantir a sustentabilidade dessa operação. Mas é claro que todo mundo começa com zero e aí vai crescendo aos poucos grande. E todo mundo passou por isso. Todas as empresas grandes incumbentes hoje passaram pelo momento onde tiveram zero. Zero vida. Então, eu acho que o ponto nem é isso, porque você consegue elaborar estratégias que te dão garantias. Né? Até pelo seguro. Você consegue apoiar nessas operadoras por seguro, por formulação de seguro, você consegue trazer segurança para o processo ao longo da jornada, até que se tenha um tamanho onde a diluição traga essa segurança por si mesma. Mas tem mudanças muito grandes acontecendo hoje em dia que permitem essa escalabilidade mais rápida. Então, quando você imagina uma operação que se cria também a partir da saúde digital, você consegue entregar valor para o usuário e percepção de valor mais rapidamente e consegue fazer com que as pessoas testem serviços de uma forma mais acelerada, mais rápida. Então, mas isso não está sendo usado por ninguém ainda. Isso ainda carece. Nenhuma operadora incumbente e nenhuma operadora dessas novas que estão testando modelos menos tradicionais, nenhuma está usando ainda de uma forma contundente, boa, suficientemente boa, essas estratégias de crescimento exponencial populacional. A gente já tem tecnologia suficiente para isso hoje. E aí cabe, de novo, a coragem digital. Essa coragem do executivo na área de saúde de abrir mão dos modelos tradicionais e avançar rumo a isso. Já está disponível. Já tem startup colocando isso à disposição das operadoras, grandes ou pequenas, no Brasil. Só falta todo mundo acordar. Só falta todo mundo acordar, porque, infelizmente, são visões muito tradicionalistas de como se traz. E tomar a decisão da mudança, né? Claro. Porque... Com todos os benefícios e riscos que isso pode trazer. Mas... É por isso que se chama disrupção. Né? Pressupõe um nível de ruptura. E é preciso fazer. E é preciso arriscar, é preciso ter coragem para fazer isso, é preciso ter visão sistêmica, porque se você não tiver visão sistêmica, você vai continuar operando tecnicamente bom dentro de um silo e se achando ótimo. Nós temos ótimos prestadores de internações hospitalares no Brasil. Temos ótimos prestadores de exames laboratoriais. Temos ótimos prestadores de consultas. Temos ótimos. A gente só não tem alguém que cuide da saúde. Da jornada toda. Não tem. Não tem. Ninguém está cuidando da minha saúde hoje. Não tem nada nem ninguém cuidando da minha saúde hoje. Vai cuidar da minha saúde quando eu tiver um evento clínico, como, por exemplo, uma consulta, ou como, por exemplo, um infarto. Aí vai ter um monte de gente boa para cuidar. Então, excelentes. Mas isso não é visão sistêmica. Isso é uma visão ultra técnica de um ponto, um evento, uma transação. A gente tem que tirar a saúde brasileira da visão transacional e levar para uma visão geradora de valor, que gere valor ao longo da vida, que promove efeito rede, ou seja, promove grandes ganhos financeiros por receita e margem, porque a receita é pelo crescimento exponencial, a margem pela diluição do custo, instantaneamente. Então, a gente precisa deste conhecimento sistêmico na cabeça dos executivos de saúde para promover a grande transformação. E para o usuário, né, para o paciente, usuário leigo, né, do sistema, na verdade, entender que a experiência positiva para ele é não ficar doente. Alguém que não que postergue a doença dele ou não deixe ele ficar doente. Não alguém que só seja
o curativo ali, né? Perfeito. A visão curativa é uma visão limitante do que é a medicina, né? Os capítulos de prevenção, de predição de risco, de análise de risco, estão todos colocados. Isso já é conhecimento sabido da medicina e da assistência. Ela só não é colocado em prática na assistência todo dia. Eu deveria estar tendo meus riscos analisados todos os dias. Para que alguém pudesse dizer para mim, olha, hoje o seu risco de infarto aumentou, em 5 anos ultrapassou o limite dos 30% ou dos 50%, não sei dizer, mas deveria ter algo ou alguém hoje controlando isso para mim todo dia e talvez não me alertando, porque eu posso ficar assustado com essa informação, mas alertando um médico de confiança que eu elegi para esta plataforma, dizendo, olha, avisa alguém lá se você descobrir alguma coisa errada. A gente tem um score do Serasa, mas não tem um score da nossa saúde. Sensacional a comparação. Sensacional. Sérgio... assim, só para mostrar que a gente tem muito a aprender com outros setores. Isso. Porque tem que sair desse pedestal também, né? Isso. Poxa, setor de saúde, só quem está na saúde aprende, ou entende, ou sabe. Não é assim. A gente tem que sair dessa necessidade vaidosa de achar que a gente sabe o que está fazendo. A gente só precisa saber o que a gente sabe que está aprendendo. Exato. Então vamos abrir a cabeça, aprender com os outros setores. Tem tantos setores que passaram por essa dureza que foi não conseguir entregar valor por muito tempo. O setor bancário passou por isso. Gosto de usar muitos exemplos do setor bancário. Claro, guardadas as devidas complexidades, é um setor menos complexo que o setor o controle da saúde. De desfecho é mais fácil. Mas o varejo passou por isso, tanta gente passou por isso, tantos setores passaram por isso. Por que a gente não pode abrir a cabeça, sair da fogueira de vaidades, aprender, voltar para o que nosso expertise e nos colocarmos, nós como instrumentos, não o paciente. Porque o paciente é jogado de um lado para o outro como se fosse uma bolinha de ping-pong e a gente fica brincando de achar que a gente está promovendo saúde, a gente está promovendo bons eventos. A gente está promovendo bons eventos curativos, como você bem colocou. Só é necessário, é relevante, mas é insuficiente. Terceiro exemplo de como a gente não consegue ter uma análise completa e sistêmica do que a gente faz. Excelente. Sabe que a gente, poxa, olha, já vamos para quase 1 hora da nossa conversa e poderíamos ficar aqui mais umas 3, 4 horas, legal. Mas eu já quero te convidar para uma próxima rodada dentro em breve, porque a saúde é muito dinâmica, a gente vem acompanhando essas mudanças. Ainda temos que falar de IA, temos que falar de várias, o papel do médico, desse médico que está cada vez mais ligado a essa nova saúde e um volume de médicos grandes entrando no setor. Então, já quero te convidar para uma segunda parte dessa nossa conversa. Mas eu queria aproveitar, a gente tem uma pergunta aqui, que a gente encerra o nosso bate-papo, é bem simples. E eu queria que você contasse para nós uma conversa que a gente teve aqui nos bastidores, porque você também está buscando muito mais... e você falou na sua fala a questão de valores que você não abre mão, né? Quais são esses valores? E o que você tem feito para sustentá-los? Decisões pessoais, profissionais? Conta um pouco para nós. Legal. Eu decidi um tempinho atrás deixar de ser executivo diretamente nas grandes operações. Não foi uma decisão fácil, nem pessoalmente e nem para os ambientes de trabalho onde eu estava, porque sempre fui muito bem acolhido nesses ambientes, muito respeitado, fiz grandes amizades e claro, eu sou muito orgulhoso das contribuições que eu consegui trazer nesses ambientes também. Mas eu precisei dizer não em determinados momentos para seguir uma vida que não fosse exclusivamente como executivo. Essa é uma opção que partiu da leitura do que era inegociável na minha leitura de valores. A minha leitura de valores, é claro, ela tem valores relacionados ao que é a assistência. Então, um dos valores que eu ali julgo muito importantes para mim é nunca perder o vínculo com os meus colegas médicos. Esse é um valor para mim essencial, porque eu percebo esse profissional como um profissional essencial, cada vez mais essencial. E no dia que a gente falar sobre IA, a gente pode discutir isso, né, o papel do novo médico, mas esse é um valor para mim, nunca perder o contato com o profissional médico. Por outro lado, também tenho valores relacionados à qualidade assistencial e à integridade em saúde. São valores essenciais, mas tem uma visão mais ampla disso, que acolhe outras percepções de valor minhas, como, por exemplo, a qualidade a qualidade e a quantidade de tempo com a família. É um exemplo de um valor que eu gosto de trazer para essa leitura. E
começou a ficar inviável em determinadas posições, nas estruturas organizacionais das empresas que eu passei, ficou muito difícil conciliar isso com as responsabilidades que eram exigidas nessas posições. Então, eu preferi dizer não. Muito obrigado. Né? Obrigado, inclusive, a todas as coisas que nos encantam dessas posições, a todas as vaidades atendidas dessas posições, e desapegar dessa necessidade e abrir espaço para fazer outras coisas. Como, por exemplo, entrar num projeto maluco com o meu marido, que é criar cabra, produzir queijo de cabra, que é um projeto paralelo que eu toco e consome boa parte da minha vida hoje em dia. Levar a família inteira para morar numa chácara, curtir mais a família, fazer todas as refeições com a família, colocar limite nos horários, e poder trabalhar com saúde o dia inteiro, mas ao mesmo tempo poder desfrutar de morar na natureza, numa cidade afastada, uma cidade de 9 mil habitantes, com todos os benefícios e dificuldades e dores que isso pode trazer. Mas foi um grande desafio, mas um exercício de desapego que me interessa muito. Poder olhar para a minha vida como se eu pudesse me orgulhar dela. E como é que ela é? Que cara ela tem? Perfeito. Então é assim que eu quero. E assim estou construindo nos últimos anos, já estou há 5 anos nesse projeto paralelo, definitivamente mergulhado numa qualidade de vida melhor nos últimos 2 anos. Muito bom, Sérgio. Poxa, é uma aula não só de sistema de saúde, né, de construção de carreira, mas também de vida, né? Então eu particularmente saio daqui dessa nossa conversa muito mais inspirado, né, com a sua história, e quero agradecer, mas realmente te convidar já deixar engatilhado uma próxima conversa, porque eu acho que a gente tem que continuar esse bate-bola aqui, e a saúde não para. Né? Tem muita coisa para fazer. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo projeto de vocês. Quero aqui publicamente me colocar como instrumento de divulgação do que vocês fazem. E Sérgio, queria deixar uma lembrança nossa aqui para você, do nosso Pod Colabora, mas do nosso instituto como um todo. Uma singela lembrança, que é a nossa caneca. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Muito bom. Gente, falei para vocês que ia ser demais. Gostaram, né? Foi muito legal. Nós deixaremos os contatos do Sérgio ali depois na nossa página, né? E também para você conhecer um pouco mais os projetos dele, tem o TEDx, então depois dá uma navegada ali que você vai poder aprofundar um pouco mais nesses conceitos que ele trouxe para nós. Bom, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, faça sua inscrição, divulgue o nosso projeto e te espero no nosso próximo episódio. Um abraço, até lá.